Vamos lá, vou tentar fazer um junto aqui, porque eu acho que as temáticas, eu quero parabenizar a equipe que preparou, porque eu gostei muito de ouvir, né, a fala dos grupos. Eu acho que é o pé da escola, é o que está na escola, né, o que está colocado em discussão aqui hoje, é o que está na escola, e eu acho que discutir currículo é discutir isso daí, relação professor-aluno, a integração, a parceria. E aí, quando fala em parceria, lá no grupo 1, alguém lembra da questão relação família e escola, que vai cair lá nos espaços de aprendizagem também. E é importante lembrar, isso foi falado aqui de uma outra forma, eu acho que só para frisar, a relação capital econômico, capital cultural e família. A escola tem discutido a relação, né? A educação tem discutido a relação família e escola, assumindo a postura, trazendo para o debate a questão do professor assumir muitas vezes o lugar da família. Não é isso que a gente tem falado já há alguns anos? Que a família deixou de educar e a escola tem assumido o lugar da família. E aí tem alguns textos produzidos lá no site do INEP, que eu acho que vale a pena fazer uma visita. Um deles esqueci. Eu acho que é Mais Educação, Relação Família-Escola e Discussão de Gênero. Não vou entrar na discussão de gênero, porque ele vai entrar na condição da mulher e tal, mas quando ele fala da relação escola-família nesse texto, teve uma pesquisa apresentada nesse material, onde o resumo é o seguinte: a escola reclama da família e a família reclama da escola. A dificuldade, a tarefa de casa, a não participação dos pais, e isso está ligado muitas vezes a essa relação capital cultural e capital econômico, a falta de condições econômicas das famílias, né, em relação à escola, e a falta de capital cultural, que é a escolarização dos pais, a dificuldade que se tem. Os pais hoje, mãe e pai trabalham fora, nós mulheres estamos aqui provando isso, né? E os filhos de vocês, eu tenho filhos, estão na escola. Então o tempo de acompanhar e fazer tarefa de casa, ele fica reduzido. Então esse texto traz essa reflexão, que a escola precisa ensinar e a família precisa educar. E essa relação família-escola, ela não pode ser na linha de cobrança do pai fazer o dever de casa com o aluno por outro lado, da escola educar essa criança. Mas é preciso encontrar o meio termo aí, porque a escola precisa promover a aprendizagem. Essa é a tarefa da escola. E a família precisa educar. Nós não vamos ocupar o espaço da família, né? Quando a gente fala do família, família presente, família na escola, não é para a família ocupar o espaço da escola e nem a escola abraçar o que é tarefa da família. Mas é preciso encontrar aí o meio termo. E tenho certeza que já tem muitas experiências interessantes e importantes acontecendo nas nossas escolas e que agora serão sistematizadas. Uma outra coisa aqui é a relação professor-aluno, e que cai lá na relação da escola, quando fala dos projetos de aprendizagem, né, que isso se reflete na própria postura dos alunos. Das experiências que eu tenho de escola, que são de 17 anos, os 3 níveis de ensino, eu vivi 2 muito importantes. A primeira delas era de uma escola que eu trabalhava como pedagoga no ensino médio, e uma outra no fundamental e médio. E diz respeito a essa relação no sentido da adversidade. Nessa primeira escola, os professores eram inimigos dos alunos, que eram inimigos dos pais e da escola, que por sua vez brigavam com a família. Era como se fosse um contra o outro ali. E a gente não está na escola desse jeito, né? Buscar essa parceria é todo mundo entender que o objetivo é o mesmo. Que tem momento que vai ter que ter uma aula expositiva, porque a aula expositiva é importante sim, e gera aprendizagem sim, né? E tem que ter um momento do aluno falar, do aluno levantar. Como foi bom aqui hoje participar da dança, menos eu aqui na frente, porque eu sou um fracasso, né? Mas assim, como essa interatividade fez diferença para esse grupo aí?
Imagina a sala de aula. O aluno todo dia ficar sentado 5 horas ou 4 horas, o professor blá, 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 blá. E nesse tom de voz, né? Blá, 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 blá. Sem desmerecer o conteúdo, tá? Então, assim, essa parceria, e a outra experiência que eu tenho é de uma escola que dá limite ao aluno, porque ele está em crescimento, está aprendendo a gerir suas relações, está aprendendo a questão do respeito, da coletividade. Não é fácil, tanto quando a gente passa um trabalho em grupo, como é difícil administrar os conflitos das crianças e dos adolescentes. Tem aquele que quer liderar, quando encontra com o outro que quer liderar no mesmo grupo, vem o conflito, e aí o professor entra como mediador desses conflitos. Mas nessa outra escola que eu trabalhei, onde o aluno, ele era visto como sujeito histórico, ele era ouvido como aluno, ele exercia um protagonismo juvenil, né? Eu acho que algum grupo comentou algo que vai nessa direção, da importância do aluno não se sentir um coadjuvante na escola, mas ator principal. E isso parte dessa relação dialógica, que não é uma invenção da Leonara, mas que é falado nada menos por Paulo Freire. Eu acho que é um dos maiores educadores do mundo aí considerado, né? Então a importância dessa relação dialógica na escola. Nós não somos inimigos dos nossos alunos, e nem eles são os nossos inimigos. E nós, como adultos, gerenciadores dos conflitos, inúmeros, os coordenadores que sofrem, né? Esquecer o uniforme, não pode entrar sem uniforme, e é uma constante intensidade ali em relação ao cotidiano escolar. Então, pensar esse cotidiano, quando falo em autoavaliação do professor, eu penso que é um momento de transição, porque isso tem que acontecer como uma rotina. Depois da aula, sozinho, em grupo, pensar a prática pedagógica. E isso não é avaliar as pessoas. Eu acho que a gente tem que despersonalizar esse processo de avaliação. Nós não avaliamos as pessoas e autoavaliamos. Ah, eu dei uma aula, eu vou me autoavaliar, então eu avalio o que eu senti, o que eu vi. Isso entra, mas não sou eu que estou em xeque, é o meu trabalho. São as minhas ações, é o que eu fiz, é o que eu organizei, o que eu planejei, o que eu pensei. E a avaliação é sempre arbitrária, né? É difícil a gente pensar uma avaliação que consegue lidar com todas as especificidades e particularidades, seja de uma sala de aula, seja de uma escola e tudo mais. Então, assim, acho que estabelecer parceria. Agora, sem um coletivo de professores, trabalhando como coletivo, como equipe, orientado e articulado pelo pedagogo da escola, fica difícil. Não tem parceria se eu não trabalho com o meu colega próximo. Mesmo que seja um telefonema, às vezes para trocar uma ideia, porque não deu tempo no planejamento, ou porque o horário nosso de planejamento ainda não coincide, né? O pedagogo ainda não conseguiu fazer um horário onde as áreas de conhecimento possam se encontrar no planejamento. Enfim, uma série de questões aí, né? Mas esse contato entre os professores, dos professores com os pedagogos, que são os pedagogos que articulam a movimentação desse trabalho na escola e desse currículo na escola, né? Realmente a gente vê a carga horária dos professores. Em qualquer lugar do nosso estado e do nosso país, o professor trabalha manhã, tarde e noite, tem que começar a pensar um pouco também em qualidade de vida, né? Pensar um pouco em si, talvez diminuir isso. Represente financeiramente uma diminuição, com certeza, né? Nós educadores sabemos disso, mas por outro lado talvez a gente ganhe qualidade e consiga superar melhor aí essas dificuldades. Estar em contato com o aluno é um desafio imenso. Saber quem é o nosso aluno, conhecer, né? Saber quem é o público daquela escola que a gente trabalha, porque tem diferença sim de um lugar para o outro, de uma escola para outra, tem características diferentes. E a prática pedagógica, aí a gente entra na autonomia do professor, né? A prática pedagógica, ela tem que ser pensada a partir daí. E isso com certeza vai gerar menos sofrimento e menos desgaste para o nosso dia a dia. Porque não é fácil lidar com essas relações na escola, né? Nós sabemos que não é fácil.